Então vamos terminar isso de uma vez. Sobre filosofia da ciência, revoluções científicas. Isso é uma problemática mais palpável, menos metafísica, menos obstrusa do que o último assunto. Até a década de 1960, no século XX, a filosofia da ciência era dominada pelo positivismo ou empirismo lógico. O que foi isso? É um movimento de filósofos de Viena, 1920, 1930 até 33, que eram chefiados por Moritz Schlick, Carnap, e havia ainda outros, como Weizmann, por exemplo. E Viena era o centro cultural do mundo nessa época. Paris podia ser o centro da arte, literatura, pintura, mas do pensamento era mesmo Viena. Tinha Freud, tinha Wittgenstein, tinha Kurt Gödel, uma porção de outras coisas. Agora, isso tudo acabou naturalmente com o nazismo e com a Segunda Guerra Mundial. Depois disso, nem a Áustria nem a Alemanha se recuperaram em termos culturais. Agora, esses filósofos, na verdade, eram pessoas com formação científica, em física, em matemática, em economia, e eles tinham pouco conhecimento da história da filosofia, e o que eles queriam era substituir a filosofia tradicional, obscura, para eles obscurantista, como em filósofos como Hegel ou Heidegger, por uma filosofia científica. Eles respondiam ao desenvolvimento espetacular da física no início do século XX, com Einstein, por exemplo, a teoria da relatividade, a teoria quântica, e eles queriam desenvolver um método científico de modo a aplicá-lo não só construtivamente, como filosofia da ciência, construir uma metodologia da ciência, mas também criticamente à filosofia. E para isso eles precisavam de um martelo, de uma britadeira. Agora, a britadeira para eles era um princípio da verificação. Como assim? Eles se interessaram muito pelo livro do Tratatus de Wittgenstein. É um clássico da filosofia, publicado em 1922, 21, eu não sei ao certo. E em 1929 eles procuraram Wittgenstein, que tinha desistido de fazer filosofia, e por acaso estava em Viena com a sua família. Quer dizer, seus familiares, que eram riquíssimos, e eles o visitaram e Wittgenstein voltou a se interessar por filosofia e a desenvolver uma nova filosofia. E as conversas foram registradas por Weizmann, num livro chamado Wittgenstein e o Círculo de Viena, que pode ser lido, em 1929. E Wittgenstein dizia que o sentido cognitivo de uma sentença declarativa, o sentido da frase, é o seu método de verificação. O significado da frase é o seu modo ou método de verificação. O que ele queria dizer com isso é que nós podemos ter outros sentidos da frase, como um sentido expressivo, numa frase como o amor é um cão do inferno, de Bukowski. Isso não diz nada sobre o mundo, mas é impactante, tem um sentido expressivo. Agora,
a luz está acesa, a chave está sobre o armário, isso aí tem um sentido cognitivo. Não estou rolando palavras como poeta, mas estou dizendo alguma coisa sobre o mundo. E ele sugeriu que o sentido cognitivo da sentença, no caso uma sentença declarativa, não pode ser uma pergunta ou uma ordem, uma sentença que pode ser verdadeira ou falsa, é o método pelo qual nós somos capazes de torná-la verdadeira, ou não. Então, ou melhor dizendo, talvez, a regra de verificação. Pode ser uma regra bastante complexa. Em 1932, se não me engano, Wittgenstein dá um exemplo de regra de verificação para a frase Cambridge venceu a corrida de botes. E existem várias maneiras, métodos pelos quais nós verificamos isso. Uma é você ver o barco de Cambridge chegar primeiro no riozinho. O segundo é você ver o juiz apitar e dizer que Cambridge venceu. A terceira é você ouvir alguém dizer que Cambridge venceu, uma pessoa confiável. Mais uma outra você lê num jornal. Mais uma outra você vai no clube e encontra lá que Cambridge venceu a corrida de barcos, um troféu, está escrito que Cambridge venceu a corrida de barcos no ano tal e tal. Ora, existe uma multiplicidade de modos de verificação da sentença que podem ser uns mais fundamentais do que outros, e eles constituem, para Wittgenstein diz, todos eles constituem mais ou menos o sentido da sentença. E se você tirar todos esses modos de verificação, você tira o sentido da sentença, o sentido cognitivo, em que você diz algo sobre o mundo. E a proposição deve ser essa regra de verificação, essa complexa regra de verificação. É assim que Wittgenstein entendeu a coisa. Mas não foi bem assim que eles entenderam. Eles queriam um martelo para destruir a filosofia obscura e obscurantista de filósofos como Hegel, Heidegger, etc. E eles achavam que eles poderiam formalizar precisar o princípio da verificação e aplicá-lo a sentenças da filosofia. Por exemplo, Heidegger disse: o nada edifica. Mas como é que você vai verificar essa frase? Não tem meio de verificação, então isso aí só tem sentido expressivo. Segundo Carnap, que analisa essa frase, filósofos como Heidegger, obscuros e obscurantistas, eram maus poetas que resolveram fazer filosofia, então ficavam fazendo essa retórica filosófica. Agora, isso é a opinião de Carnap, não é a minha. Eu acho que isso é uma tradição da filosofia alemã que já existe em Kant, a tradição de fazer poeira com aquilo que você escreve, para dar uma impressão de profundidade maior do que realmente é, mas que era um cacoete da filosofia acadêmica que nós precisamos tolerar porque existiam insights importantes em Heidegger, muito mais em Hegel e em Kant. Pelo menos é minha opinião. Não tanto em Derrida, por exemplo, que também utiliza esse método de fazer poeira, mas aí é só poeira quase. Agora, vamos lá. Voltando ao assunto, o nada nadifica, só tem sentido expressivo, o absoluto se desenvolve através de tríades dialéticas, poderia ser de Hegel, também você não tem como verificar, portanto não tem sentido cognitivo, não diz nada sobre o mundo, e
também frases da religião, como na Eucaristia o vinho se transforma no sangue de Cristo, coisa assim. Eles também não eram muito religiosos. Eles tiveram de emigrar para os Estados Unidos para fugir do nazismo, e com isso acabou-se o Círculo de Viena na Alemanha, na Áustria, lá por 1930 e poucos. Mas eles tiveram uma grande influência na filosofia norte-americana. Agora, o que é importante é que eles ajudaram muito no desenvolvimento da filosofia da ciência. Popper, por exemplo, era um filósofo que não pertencia ao círculo, mas estava próximo do círculo, estudou na Universidade de Viena. Há uma distinção entre contexto da descoberta e contexto da justificação. O contexto da descoberta não interessava os filósofos do círculo de Viena, mas o que interessava era o contexto da justificação. O contexto da descoberta era constituído de elementos psicológicos, históricos, sociais, mal definidos, que levavam o cientista a fazer uma descoberta. E ele não era importante porque ele era subjetivo e causal, pelo menos segundo eles. Assim eles pensavam. O exemplo que o autor, o Caixa, dá é de Kekulé, um químico que sonhou com uma cobra mordendo o próprio rabo. Então ele fazia um círculo, e quando ele acordou, ele teve a ideia de como construir a molécula do benzeno, poligonal. Então, mas isso é casual, veio de um sonho, por que interesse tem? Não teria interesse, não pode ser sistematizado. Agora, o que lhes interessava era o contexto da justificação, ou seja, em que constitui um método científico, a testabilidade das teorias, a comparação interteorética, o reforço que as teorias poderiam oferecer umas às outras, digamos, a genética molecular, mais a teoria da evolução, mais a genética mendeliana, elas se reforçam, etc. A questão da simplicidade, e assim por diante. E a contribuição deles foi importante para tudo isso. Agora, Thomas Kuhn segue um caminho totalmente diferente. Ele faz renascer, ou faz nascer, a importância do contexto da descoberta. Thomas Kuhn era um físico que se especializou em história da ciência. E ele publicou esse clássico, que é a Estrutura das Revoluções Científicas, em 1963, e ele se propunha exatamente a investigar o contexto da descoberta na história da ciência. Alguma coisa nova, original. O que ele queria estudar? As revoluções científicas. As revoluções científicas são aqueles períodos nos quais grandes mudanças são feitas na ciência. Exemplos: a Revolução Copernicana na astronomia, o surgimento da física moderna com Einstein, a teoria quântica, a teoria da relatividade e a teoria quântica, no caso, ou então a descoberta da evolução natural por Darwin e outros. Essas revoluções mudaram a nossa maneira de ver o mundo. E, no entanto, elas são infrequentes. Na maior parte do tempo, as pessoas trabalham com o resultado de uma revolução científica, com algo que é estabelecido como resultado da revolução científica e que Thomas Kuhn chamou de ciência normal. Ou seja, há um paradigma de teorias que são aceitas, muitos cernes teóricos que são aceitos, e há pequenos problemas que
precisam ser resolvidos. Não se muda o paradigma, não se muda as teorias fundamentais, mas se tenta resolver as pequenas dificuldades menores. Então, por exemplo, aceitando-se a teoria da gravidade de Newton e as leis de Newton, a mecânica newtoniana, se teve um problema com relação ao eixo orbital de um certo planeta que se modificava. Aí um cientista, um astrônomo, pensou: essa modificação, como é que nós vamos explicar? Usando as leis de Newton. Vamos explicar imaginando que tem um planeta mais distante que esteja atraindo esse planeta pela força gravitacional, e ele deve ter uma certa massa, deve se encontrar numa certa região do espaço. Então eles colocaram os telescópios naquela direção e encontraram o planeta. Um ponto a mais e um pequeno problema que é resolvido, mas isso dentro do paradigma que é a aceitação da física newtoniana. Agora, então, o conceito central para a ciência normal é o de paradigma, que é aquilo que é aceito pela comunidade de ideias, como, digamos, o cerne de teorias, e não como diria Lakatos, o cinturão protetor do cerne, que pode ser alterado de hipóteses secundárias. Você tem, primeiro, um conjunto de assunções teoréticas fundamentais e um conjunto de problemas científicos resolvidos por essas assunções teoréticas. Ou seja, um paradigma é uma constelação de assunções, crenças e valores que unificam uma comunidade científica. Essa maneira não muito precisa de definir o que seja paradigma. Mas a ciência normal funciona sustentada pelo paradigma. E o que acontece na evolução é que primeiro há uma fase pré-paradigmática, depois a revolução científica, por exemplo, o desenvolvimento da física experimental com Galileu. Antes disso era uma física de cadeira de balanço, em geral, não sempre, mas estabelece-se a física experimental e a partir daí nós vamos ter uma ciência normal, principalmente depois de Newton. Newton era verdade absoluta, tanto que o que se discordasse com Newton tinha que estar errado. Então, a espécie de ciência é realizada dentro de um paradigma que consiste basicamente em soluções de problemas menores. Depois, o período de ciência normal pode durar dezenas até centenas de anos, até que, pela pressão de um acúmulo de anomalias, isso é, de problemas não resolvidos, por exemplo, a física newtoniana não explicava a precessão do eixo de Mercúrio. Quer dizer, o eixo de rotação de Mercúrio se modificava gradualmente, e a explicação de que teria um planeta entre Mercúrio e Sol não foi bem sucedida, porque não se encontrou o planeta que seria chamado de Vulcano. Mas então, como resolver isso? É uma anomalia, e surgem outras, até que as pessoas começam a propor novas alternativas para o paradigma. No final, há uma revolução científica que impõe um novo paradigma. Isso começa a se quebrar, a física newtoniana, com Einstein, 1905, e Einstein, principalmente Einstein, 1915-16, quando ele apresenta a teoria da relatividade generalizada. Tudo se modifica. Ele explica, por exemplo, as variações do eixo orbital de Mercúrio
através da nova teoria da gravitação, que não exigiu uma força gravitacional, mas um encurvamento do espaço-tempo. Então, daí para diante, o paradigma da física newtoniana é abandonado e segue-se o novo paradigma da física einsteiniana. Então vocês têm aqui dois exemplos claros de revoluções científicas. Primeiro nós tínhamos a astronomia ptolemaica, em que a Terra estava no centro do universo. Depois ela é substituída pela astronomia copernicana, que vai se desenvolver com outros astrônomos. E o outro exemplo é a física newtoniana, que é substituída pela física einsteiniana. Então aqui está um esquema: proto-ciência, ciência normal, crise, revolução, depois ciência normal outra vez, crise, revolução. Bom, você tem certeza que seja assim, sempre assim? Parece que não. Qual a revolução que ocorreu no desenvolvimento da bioquímica? Houve novos desenvolvimentos, mas eu não vejo aí revoluções científicas ou da química. Então nem sempre parece ser assim. Uma ideia importante e polêmica de Kuhn, adicionada a isso, foi de que os paradigmas são incomensuráveis, ou seja, não há como comparar os diferentes paradigmas. E essa é uma ideia bastante polêmica. Ele acreditava ser assim, não só para provocar discussão, eu creio, mas porque acreditava que os conceitos ganham seu significado através de suas relações com a teoria que os contém, chamado holismo semântico. Por exemplo, o conceito de massa na física newtoniana tem um sentido, porque esse sentido é dado pela sua relação com as fórmulas da física newtoniana, com as equações, enquanto que o conceito de massa da física einsteiniana é dado por suas relações com todo, dentro desse holismo, das equações da física newtoniana, M igual a mc quadrado, etc. E não há como se comparar, porque tem sentidos diversos. Isso é challenging. Para Kuhn, os fatos sobre o mundo são relativos ao paradigma, não havendo na ciência um progresso do tipo de aproximação da verdade, como pensava Popper. O pensamento de Kuhn adequa-se bem ao antirrealismo aqui, se nós voltarmos. E as nossas observações estão sempre carregadas de teoria e, por isso, não podem ser neutras, para reforçar essa ideia. E para reforçar mais, nós podemos lembrar a conhecida frase de Kuhn: não há um algoritmo para a escolha teórica em ciência. Algoritmo é uma regra para a solução de problema. Por exemplo, regra da multiplicação, nós aprendemos, a regra da conversão de reais em dólares, e uma regra para a escolha teórica, ele sugere que não existe. Mas se é assim, parece que nós estamos no mato sem cachorro. Porque, nesse caso, como explicar a substituição de um paradigma por outro? Não é que ela ocorre porque um paradigma explica melhor os fatos do que o outro. Parece que ele se contradiz a si mesmo. Ele tenta responder, mas isso não é assunto dessa introdução extremamente básica. Em um artigo que eu li de Popper, ele reconheceu a importância do trabalho de Kuhn, mas com relação à tese da incomensurabilidade, ele rejeita e ele nota que o que Kuhn faz é exagerar uma dificuldade
em uma impossibilidade. É difícil fazer a comparação entre teorias de paradigmas diversos, constitutivas de paradigmas diversos, fundamentais, mas não é impossível. A teoria da relatividade, ela tem uma força explicativa indubitavelmente maior do que a teoria de Newton, tá, com relação à gravidade. Bom, é isso. Isso aí é um quadro de Paul Klee.